Muito bem. Começamos hoje, então, ah, com a sessão 2 e a gente já tratou na sessão 1, então, de condução transmissão de calor por condução, e agora vamos ver por convecção. E na próxima aula, depois da aula de laboratório, vamos ver o que falta, então, que é radiação. A a transmissão de calor por convecção ela é mais complexa do que a por condução e por radiação. Vocês já vão ver por quê, obviamente, né? Mas vamos em frente. Vamos. Bom, então, continuamos então na introdução à transferência de calor e vamos ver hoje como convecção. Bom, o o processo, então, de transferência de calor exige, então, que você tenha uma diferença de temperatura. Não se transmite calor com superfícies ou com fluidos de mesma temperatura. Não tem transferência. É preciso haver, então, um ΔT, uma diferença de temperatura. E também, se tem essa diferença de temperatura, é preciso, então, a transferência de energia térmica, calor. Tá? E os mecanismos para você fazer essa transferência de energia térmica são condução, que nós já vimos, convecção, que vamos ver hoje, e radiação, a próxima aula. Bom, só lembrando, e isso é importante, que o processo de transmissão de calor por condução envolve um sólido e líquidos estáticos, ou seja, o fluido não tem velocidade ou o sólido também não tem velocidade. E a transmissão ocorre de molécula para molécula, de partícula para partícula, né? Do mais quente para o mais frio. A convecção que nós vamos ver hoje, então, o sólido é estático, não tem velocidade, e o fluido é dinâmico, tem velocidade. Então, envolve, então, sólido e fluido com velocidade. E a radiação, que é bem diferente da convecção e da condução, que é por ondas eletromagnéticas. Acho que chegou alguém também. Opa. Chegou. Então, aqui tem os três processos, então, de transmissão de calor, né? E temos aqui, então, da convecção. O que seria da convecção, então? Primeiro, nesse caso aqui, eu tenho um processo de condução, que é de uma chama para a superfície, então, dessa panela, que é uma chaleira, na verdade, né? E que tem um fluido dentro dela, né? É, aí sim, por convecção, né? Essa, essa parede mais quente, então, da panela, ela agita o conteúdo do conteúdo interno, né? E isso vai, por convecção, vai da temperatura mais alta, que é o fundo, né, dessa panela, e o fluido sobe até a temperatura mais baixa, que é a superfície, né? E isso se transforma, então, num ciclo. Então, exemplos aí de convecção: o vento para secar roupa, o vento para refrescar a sua pele, o ventilador que movimenta ar de um ambiente e ele então, a temperatura do ambiente é menor do que a temperatura numa parede, a temperatura do seu corpo, né? Então, por convecção, o ar frio do ventilador,
ele transporta calor, né? Ele recebe o calor e transporta esse calor. Por isso a sensação, no caso da pele humana, de refrescor, né? E então, para a gente ter uma ideia, a temperatura ambiente é aproximadamente de 22 graus, e o seu corpo, o seu organismo, a sua pele está a 36 graus, né? Então, por esse processo de convecção, você passa a sentir um certo frescor, né? Mas porque o seu corpo está mais quente. Por convecção, então, o ar mais frio recebe esse calor, né? Essa temperatura superficial do corpo. Muito bem. A transferência de calor ocorre em uma superfície e um fluido em movimento. E ela pode ser forçada quando tem a presença de uma máquina, por exemplo, uma geladeira, ah, um, um ar-condicionado, um aquecedor, etc., né? Quando tem uma máquina que propicia, então, a, a velocidade do fluido, seja ele um líquido ou um gás, e, e há, então, a convecção, então é chamada de forçada. E o outro jeito é o natural ou livre, que é aquele que ocorre na natureza, né? Os ventos, e é um processo de convecção também, né? Muito bem. Então, está aqui alguns exemplos de convecção, o que eu estava falando, né, da panela, né? Tem um fluido aqui, por condução, essa chama aqui passa calor, transmite calor para a panela, né? A panela transmite o calor para o fluido que tem aqui, e o sentido de escoamento do calor é sempre do mais quente para o mais frio. Então, o fluido que está aqui, as moléculas do fluido que estão aqui em contato com a temperatura mais quente, eles acendem, né? Porque a superfície aqui está mais fria, né? E, e vai criar um ciclo desse daqui. Isso aqui é bem nítido quando você coloca a água para ferver no fogão, né? Então, entra em ebulição, libera gás, tal, mas é um processo, então, de convecção. Chegou mais alguém? Maiara. O congelador, o freezer, também é um processo também de convecção, né? Aqui seria forçado, né? O congelador, que é uma bomba, ele transmite, então, ar frio, tá? Esse ar frio entra em contato com uma temperatura menor, que é do interior do freezer ou da geladeira, né? Transporta uma parte dessa energia, vai, então, para o congelador, e isso é um ciclo de convecção. A mesma coisa, por exemplo, para um aquecedor, né? Então, ah, o ar desse ambiente aqui passa por um equipamento e sai mais quente. Natural, a outro por forçada, né? O, o secador de cabelo, né? O secador de cabelo, ele simplesmente pega o ar do ambiente, aquece, né? E vai para uma superfície por convecção também para resfriar, na realidade, para secar o cabelo, né? Resfriar. Então, um processo natural, além dos ventos, né? Seria, por exemplo, da lava, né? Que você tem no interior do planeta Terra. Ela se movimenta por convecção. Vai da temperatura mais quente para a superfície, que é mais fria, tá? E como ela não encontra nenhuma passagem, né? Quando não encontra nenhuma passagem, ela vai esfriando até chegar na superfície e depois volta nesse ciclo de convecção. Quando ela encontra uma passagem, é o que a gente chama de um vulcão, né? Um vulcão. Ele vai para a superfície,
a temperaturas muito altas, porque sempre vai da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Esse é o processo, então, de transmissão de calor. E um exemplo bem legal, que eu acho, pelo menos, né, de convecção, são os equipamentos, né, que você coloca do desktop, equipamentos de computação, né? Eles esquentam muito, principalmente o chip, esquenta muito, porque passa corrente elétrica num circuito que ele é micro, né? Então, a tendência é ele esquentar muito. E os slots também esquentam muito, né? Então, a solução que se encontrou foi colocar um cooler, né? Um cooler, que é uma coisa como essa aqui. Então, ele fica... nesse caso aqui, esse cooler reduz a temperatura da placa e a placa reduz a temperatura do chip, né? Então, você tem um cooler para o chip, como está aqui marcado, tá? Só que ele vai, então, por convecção, retirar o calor do chip. Só que esse calor fica no ambiente. Se eu não tiver um outro cooler para fazer o processo inverso, né? Inverter as hélices, né? Para retirar o calor do interior e levar para o ambiente, né? Que isso também é por convecção, né? Do mais quente para o mais frio, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Então, tem que estar funcionando esses dois coolers aqui, né? Os dois coolers para ter, então, a convecção completa e para preservar, então, o chip. E o processo de convecção, né? Então, quando ganha calor, as partículas de maior energia cinética têm baixa densidade e sobe, tá certo? As partículas transferem energia por choques com outras partículas, né? Perdem energia e a sua densidade aumenta, e as partículas voltam a descer. Esse é o ciclo, então, de convecção. O cálculo do calor trocado por convecção, bom, tem que ter um fluido em movimento, né, e uma superfície de troca. Isso é convecção, né? Tem que ter um fluido em movimento e uma superfície sem velocidade de troca, né? E tem que haver, obviamente, uma diferença de temperatura, porque senão não há transferência de calor, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um fluido com uma temperatura T, né? Que ele está escoando sobre uma superfície, né? E aqui tenho, então, uma taxa um fluxo de calor, né? Mas isso só vai acontecer se a temperatura do sólido for maior que a temperatura do ar, porque senão não há essa transmissão. Aqui no exemplo de baixo, tá, tem um fluxo de calor porque o ar está circulando, então vai ter uma temperatura de 25 graus e a superfície está, então, com 50 graus. Aí vai ter convecção, né? Vai ter convecção, transferência de calor. Então, a gente já viu isso aqui, né, que é convecção forçada e convecção natural ou livre, e fatores que influenciam na convecção. Massa específica do fluido, por exemplo, um líquido, né, tem uma massa específica diferente. Uma água tem massa específica de 1.000 quilos por metro cúbico. O ar tem de 1,22 quilos por metro cúbico, né? Então, tem influência da viscosidade. A viscosidade dinâmica também, né? Independendo, então, da temperatura de escoamento, dependendo da temperatura da superfície do corpo que vai sofrer, então, a transmissão por convecção, né? A viscosidade se altera muito, né? No começo da disciplina, mostrei para vocês o que era, então, viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática. A gente
viu, então, que a, a viscosidade se altera muito com a temperatura. E tem outra coisa que é a condutividade térmica, né? A gente viu aqui no processo que, antes de começar a convecção, eu tenho uma condutividade, né? E essa condutividade, que é, então, expressada pelo coeficiente de Fourier, que a gente viu na aula passada de condutividade, né? É o K, né? Depende também do calor específico e da difusidade térmica, tá? Que é como dentro de uma superfície sólida, ou mesmo de um fluido em escoamento, como que o calor ele percorre essas superfícies. Isso é a difusividade, né? Depende também da propriedade do escoamento, né, do fluido, se ele é laminar, turbulento, depende da temperatura desse fluido também, né? Depende da geometria do escoamento. Escoamento, nesse caso, é externo, mas pode ser interno também, e da rugosidade de superfície do escoamento, né? Esses são os fatores que mais intervêm, então, na convecção. Só por isso aqui dá para a gente perceber que é complexo, né? Tem várias variáveis que atuam, então, na transferência de calor por convecção. E estava falando de difusidade térmica, né? É, ela é, então, também chamada de capacidade térmica, né? Ela é, então, a relação entre o calor conduzido e o calor armazenado, né? É, a gente vai ver mais para frente aí a difusidade, porque ela é importante numa característica da convecção. Bom, está aqui os valores da difusividade térmica de alguns materiais, né? Então, quanto metais, né, tem uma alta difusividade, prata, ouro, cobre, né, alumínio, ferro, e tem alguns materiais de construção aqui, por exemplo, o mármore, você vê que tem uma baixa difusividade, o gelo, olha que coisa curiosa, o mármore e o gelo têm a mesma difusividade, né? O concreto tem ainda menor do que o gelo, o tijolo menor ainda, o vidro menor ainda, a lã de vidro já é quase um isolante, né? O vidro também um pouco. E olha que curioso, a água, não, essa tabela não é minha, né? Mas a água e o bife têm a mesma, então, difusividade, ó, 0,14 vezes 10 a menos 6. Na realidade, não devia ser bife, devia ser carne, né? A água e a carne. E isso acontece porque de 70% a 80% do seu corpo é água, né? É um fluido. Então, daí a difusividade térmica ser muito semelhante. Então, vamos entrar, então, na transferência de calor por convecção. Aqui é um exemplo, né, da convecção, né? A água fria desce, a água quente sobe. Esse é o ciclo, então, de convecção, né? Então, tem uma fonte de calor aqui, é criado, então, uma corrente de convecção, né? Então, a mais frio retira energia ou calor da parte mais quente, depois ele vai do mais quente para o mais frio, e depois é um ciclo, né? É um ciclo. Bom, eu tenho, então, vários tipos de convecção de calor, né? Eu tenho para escoamento externo,
por exemplo, o caso que a gente viu do, do ar passando em cima do chip, né? O ar com velocidade passando em cima do chip. Isso aí é um escoamento externo. Escoamento interno é quando o fluido está passando no interior de um recipiente confinado, por exemplo, um tubo, né? Então, esses são os dois tipos de escoamento. O escoamento interno a gente já viu, só que a gente não viu com termodinâmica, né? A gente viu perda de carga de escoamento interno, a gente viu perda de carga localizada, perda de carga distribuída, diferença de pressão, número de Reynolds, tá? E o escoamento externo, a gente vai ver na próxima aula. Próxima aula? Não, não é na próxima aula. Na outra aula, a gente vai ver escoamento externo. E o escoamento interno, ele é sempre pressurizado. O escoamento externo, ele pode ser forçado ou natural, né? Depende da origem do fluido com velocidade, então, né? E como a gente viu no caso de condução, tem uma lei, né, que rege, então, a transmissão de calor por condução. No caso, então, da convecção, também tem uma lei, é a lei de resfriamento de Newton, né? Que é esse H aqui, ó. E dependendo, por exemplo, do tipo de escoamento, esse H não é constante, né? Não é constante, ele vai... tem um negócio chamado aqui subcamada térmica, que é semelhante à subcamada laminar que tem no escoamento interno, só que a gente está tratando de térmica, né? Temperatura. A fórmula, então, do fluxo de calor por convecção é igualzinha à que a gente estudou no de condução. Só que o que se altera é esse coeficiente aqui, o coeficiente de resfriamento de Newton. Tá? E a taxa de calor, ou perda de calor, ou potência calórica, que é, então, o fluxo de calor vezes a área da superfície que está trocando calor, né? Isso me dá, então, a potência calórica, né? Que é, então, em watt. E o fluxo de calor por conversão é em watt por metro quadrado. A diferença entre o que a gente já viu e que estamos vendo agora, né, é que aqui entra, então, o coeficiente de resfriamento de Newton, aqui entra a temperatura da superfície e aqui a temperatura do fluido em movimento. Temperatura do fluido em movimento. E só, mas a gente tem alguns parâmetros aí desse coeficiente de Newton, tá? Para convecção natural e para convecção forçada ou artificial, né? Então, observe aí, por exemplo, o ar, o coeficiente vai de 5 a 30, é uma faixa grande, né? Se você, por exemplo, pegar um líquido, vai de 120 a 1.200. Isso quer dizer para que você saber ter um resultado de de potência, de fluxo de calor adequado, é difícil, porque a faixa é muito grande, tá? A faixa é muito grande. Por exemplo, o líquido vai de 120 a 1.200. A água em ebulição vai de 120 a 2.400. Qual é o valor que você vai usar? E no forçado, esses valores ainda são mais extremos, né? Porque no forçado você é quem está oferecendo uma temperatura ao fluido em movimento, tá? Então, por exemplo, o ar em escoamento forçado, né? Troca de calor forçada, o ar vai de 30 a 300, a faixa é maior ainda. O líquido vai de 60 a 25 mil, né? E, então, a faixa para você adotar o H
para essa fórmula aqui é muito grande, né? Então, tem que ter um jeito de estudar isso de uma maneira mais próxima da realidade, né? Senão, você fica com uma confiabilidade muito baixa. Mas a gente pode tirar algumas coisas dessa tabela aí. Os líquidos são mais eficazes que os gases na transferência de calor, é verdade? O gás é de 5 a 30 e o líquido é de 120 a 1.200. Tá certo, né? Os líquidos são mais eficazes na transferência, no resfriamento de calor, né? E na convecção forçada é mais eficaz do que a natural. É verdade, né? Então, a forçada é mais eficaz do que a natural. Por quê? É só comparar, né? Ar de 5 a 30 e ar na forçada de 30 a 300. Né? Então, isso que a gente consegue tirar dessa tabela, mas a não ser em exercícios ou causas práticas em que se saiba com mais exatidão qual é o valor de K, do H, de resfriamento, você tem que usar um outro método que não é tão simples assim como essa equação para calcular. Você tem que usar o que a gente chama de H médio, né? O coeficiente H depende das condições da camada limite térmica, influenciadas pela geometria da superfície, pela natureza do escoamento e pelas propriedades termodinâmicas do transporte do fluido. Então, isso aqui é uma tabela de referência, né? Mas precisa ter um outro jeito de calcular isso daí, que melhora a exatidão. Bom, coloquei aqui uns valores de H que se usa na construção civil, na arquitetura também, para conforto térmico, né? O que é o conforto térmico? É que a temperatura ambiente em relação ao recinto seja próxima daquela que você projetou, que você quer, né? Então, a gente tem parede interna, né, de edificação. O H é 8, forro, 6, piso interno, 10,5, parede externa, sem vento, 25, superfícies horizontais externas, sem vento, 29. Então, dá para você calcular o conforto térmico do ambiente que você tem, né? Que você quer que esteja. Se você colocar um ar-condicionado, para você saber a potência do ar-condicionado que você tem que colocar para resfriar um ambiente a uma determinada temperatura, você tem que contar, então, com a convecção, né? Que é, então, esse ar frio incidindo sobre a superfície mais quente, que são as paredes, né? Então, você precisa fazer umas continhas aí. Não é simplesmente comprar o aquecedor ou a, o resfriador, né? Porque vai funcionar, vai, mas você vai estar perdendo ou em valores, né, ou potência, né? Está perdendo dinheiro, né? Tanto quem compra como quem projeta. Bom, então, como é que funciona, então, essa camada limite térmica? Bom, eu tenho uma superfície e tem um fluido em movimento, tá? Esse fluido em movimento tem uma temperatura T infinito, tá? E ele vem bem comportadinho aqui até antes de chegar na placa, tá? Com uma determinada velocidade constante. E a hora que ele encosta na placa, ele começa, então, nós estamos falando de calor, hein? Não é de velocidade, não. Então, ele começa, então, a aquecer, porque ele vai retirar calor dessa superfície aqui, tá? Então, vai aumentando, então, olha aqui é o inicial, e num determinado tempo aqui, aumentou, então, a temperatura
próxima à superfície, isso quer dizer, que retirou o calor da superfície, né? E assim por diante, até chegar num momento de estabilidade, né? E essa altura aqui, essa altura da película aqui, ela é variável também. Então, em cada porção dessa daqui, o H, que é o coeficiente de resfriamento de Nilsson, também é diferente, tá? E então essa fórmula aqui, ela tem que usar um H médio, né? Um H médio, não dá para pegar na tabela naquela faixa lá e escolher um valor e falar que vai funcionar legal, né? Nesse efeito de convecção. Não, tem que usar um H médio, por causa, então, da camada limite térmica, tá? A gente viu que a espessura muda, né, em função do espaço, da distância, né, em x, tá? Então, tem que usar um H médio aqui nessa fórmula aqui. O resto é tudo igual. E assim como no escoamento interno, que a gente viu aí, eu não lembro, acho que foi na unidade 2, né? Também tinha a subcamada laminar de fluxo, né? Aqui também tem subcamada térmica, né? Ou limite térmica. E ele, assim como o escoamento só é externo, e o que a gente tinha visto é escoamento interno. Em termos de térmicos, né? De calor, é igualzinho. Ele tem quando inicia, ele inicia com um escoamento laminar do fluido, porque a placa tem velocidade zero. Depois ele passa por uma transição e depois ele vai para o turbulento. E essa transição, ela ocorre com um número de Reynolds que ele chama de número de Reynolds crítico, tá? E o número de Reynolds crítico é 5 vezes 10 à quinta, ou seja, eu preciso corrigir, que é 50 mil, não é 500 mil. Muito bem. Não, 500 mil, está certo. Então, e ele passa, então, vamos ver o que acontece, então, com a superfície, com a temperatura e com o H e com a altura disso daqui, né, que é o delta X aqui. Bom, inicialmente, então, eu tenho, então, escoamento laminar, vai aumentando a altura aqui, passa por um crítico, tá? E depois só vai aumentando, então, a espessura dessa camada térmica. O H, por isso que não pode usar o H tabelado, ele começa com o H do fluido, pois ele vai assumindo calor da superfície aqui, então o H vai diminuindo. Quando entra na transição, ele tem um salto, o H, e depois sai da transição no rugoso, ele também vai assumindo calor, só que num ritmo diferente de quando ele está com o laminar, tá? Então, o que a gente precisa saber daqui? Precisa saber que a passagem do laminar por turbulento ocorre quando o número de Reynolds é o crítico, que é 5 vezes 10 à quinta. Está aqui mais um exemplo, tá? Só que aqui não tem a profundidade, e isso aqui está em inglês, mas acho que está perfeitamente inteligível, vamos falar assim. Laminar, transição e turbulento. O que acontece com H, né? Então, o ritmo de transferência no laminar, de transferência de calor, é mais intenso, tá? E no turbulento ele também tem, mas ele é menos intenso. E também no laminar eu tenho uma altura da camada limite menor do que a altura que tem, então, no turbulento. Vamos ver como é que a gente calcula, então, esse coeficiente de convecção médio. Bom, então eu tenho o coeficiente convectivo local, né? E o coeficiente de convectivo médio, que é isso que eu quero saber. Bom, o que acontece, então? Quando esse fluido aqui
seja um gás ou um líquido, passa por uma superfície sólida, sem velocidade, né? Ah, eu tenho, então, essa subcamada limite, né? Que vai, então, alterando o valor do H, né? Vai alterando. Então, eu tenho que saber, tenho que usar um H médio, ou seja, o H inicial e o H final, quando eu já não tenho mais troca térmica, né? E isso vale para qualquer superfície, né? Desde que seja o fluido em movimento, né? E então, o que a gente tem, as fórmulas são iguaizinhas, tá? A única diferença é que eu vou usar o H médio. Vamos ver como é que a gente calcula esse H médio. Então, eu já falei isso daqui, né? O que com essa aspa aqui de convecção é, então, o fluxo de calor, né? É o quanto vai sair daqui, ó, o fluxo de calor, ó, o que com aspa, e sem a aspa, ele é, então, a taxa de calor ou perda de calor, né, que essa superfície vai sofrer, que também pode ser encarada como uma potência calórica, né, que vai retirar esse calor da superfície. Se olhar, então, o que acontece, por exemplo, isso aqui é um aerofólio, né? O que acontece com esse aerofólio aqui em termos de camada térmica é alguma coisa desse tipo aqui, ó, tá? Ele, a taxa de a taxa, então, de calor, ela vai aumentando, mas à medida, então, que ela vai percorrendo a superfície, ela vai mudando, tá? Então, eu tenho que ter um H médio aí para representar essa situação aí. Não é constante, né? Não é constante esse H. Bom, para parametrizar, então, o H médio, eu tenho 3 coeficientes para verificar. Eu tenho o coeficiente do número de Reynolds, que é uma dimensional, tenho o coeficiente do número de Prandtl, né, que também é uma dimensional, e o número de Nusselt, que também é uma dimensional. E o número de Nusselt é que vai me dar, então, com relação a esses outros aqui parâmetros, né, número de Reynolds e número de Prandtl, qual é o valor do H médio que eu posso utilizar para ter, então, para poder calcular a taxa e o fluxo, né? Bom, o número de Reynolds, ele vai dizer, então, se ele é laminar ou turbulento, em relação ao Reynolds equilíptico, né? O número de Prandtl, ele vai determinar a espessura da camada limite, a altura, o delta. E o número de Nusselt, ele vai determinar o coeficiente H, né? Só que é o H médio, né? Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Bom, processo de determinação do coeficiente de transmissão de calor por convecção médio, tá? Então, aí, as variáveis que você tem que utilizar, vamos começar com o número de Reynolds. O número de Reynolds é simples, porque a gente já utilizou isso em escoamento interno, né? É a velocidade vezes, então, o comprimento característico de que vai haver, então, o fluxo de calor, né? A troca de calor. Isso aqui é a viscosidade cinemática. Ou a massa específica do fluido em movimento, a velocidade do fluido em movimento, vezes, então, o comprimento característico da superfície. E isso aqui é a viscosidade absoluta, tá? E como que eu sei se é laminar ou turbulento? Se o crítico é 5 vezes 10 à quinta. Se for menor que 5 vezes 10 à quinta, eu tenho laminar. Se for menor que 5 vezes 10 à quinta, que é laminar. Se for maior, é o turbulento. Mas para que eu preciso disso aí? Vou precisar, sim.
Vamos ver mais tarde. Então, vimos o número de Reynolds. Vamos ver o número de Prandtl. Está na ordem errada aqui. O número de Prandtl ele obedece a essa relação aí, viscosidade, cinemática e alfa, tá? Então, a alfa é difusidade térmica, que nós vimos lá no começo, tá? Difusidade é uma tabela, até que eu falei a respeito da carne e da água, né? Que a difusidade térmica é 0,14 vezes 10 a menos 6, elas são iguais, né? Falei de alguns outros parâmetros, né? Então, essa difusidade aí, a gente já comentou sobre ela. Mas, de maneira geral, os gases têm esse número de Prandtl aí, que é o PR, aproximadamente igual a 1. Nos óleos, esse número de Prandtl é muito maior do que 1. E nos metais e líquidos, de maneira geral, o número de Prandtl é muito menor do que 1. Tá? Aqui a gente tem alguns valores característicos do PR, tá? Mas desse valor aí, tá? Mas para que a gente vai usar isso daí? Tá? Eu coloquei de novo aqui a tabela de difusividade que a gente viu lá no começo, mas para que eu vou usar esse número de Prandtl? Ele vai me dar a espessura da camada limite, né? E vamos aplicar tudo isso que a gente viu, o número de Reynolds e o número de Prandtl, para calcular um número de Nusselt, que vai me fornecer, então, o H médio, né? O coeficiente de resfriamento de Newton médio. Bom, o número de Nusselt, ele é, então, o H médio, que é o que eu quero calcular, vezes, então, a superfície de controle, a superfície, o comprimento característico, dividido por K. Esse K aqui é o K de transferência por condução. Porque tem também, né? Da placa, no interior da placa tem condução. Então, o H médio, que eu quero saber, representativo, então, da convecção, ele é o número de Nusselt vezes o K de condutividade térmica, que é tabelado, ou eu tenho que conhecer, e o L é o comprimento característico. Bom, então, para eu achar esse H médio, eu tenho que calcular esse número de Nusselt aqui, que é uma dimensional. O K eu tenho tabelado, que é de por condução, e o L é o comprimento característico, onde vai ter, então, a convecção. Então, esse número de Nusselt aqui, quando ele for igual a 1, a transferência é por condução. Quando ele for maior do que 1, a transferência é por convecção. Bom, mas como é que eu calculo esse número de Nusselt aí? Bom, depende se ele é laminar ou se é turbulento, né? Então, o número de Nusselt varia se o escoamento do fluido é laminar ou turbulento. A gente já viu no slide passado aí que para o número de Reynolds menor que 5 vezes 10 a quinta é laminar. E para número de Reynolds maior que 5 vezes 10 a quinta é turbulento. Se o escoamento for laminar, se o número de Reynolds for menor que 5 vezes 10 a quinta, eu uso essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui para calcular. Onde o PR eu tenho, tá? É o número de Prandtl. O número de Reynolds eu calculei, isso aqui é uma constante. Tá? Depois que eu calculei o número de Nusselt, se for laminar, eu venho aqui direto, ó, o número de Nusselt vezes o coeficiente de condutividade e o L é o comprimento. Tá? E calculo o H médio, para eu usar naquela fórmula inicial lá. Se o escoamento for turbulento, eu vou usar essa daqui, ó. Só que essa daqui é um pouco mais complexo, escoamento turbulento é mais complexo, né? Imagine escoamento turbulento térmico, né? Mais complexo ainda. Essa fórmula aqui, só que esse A aqui é uma outra equação, ó. É uma outra equação.
que leva em conta, então, o Rênode crítico, tá? O Rênode crítico, que é tabelado, 5 vezes 10 à quinta. Tá? Então, uma parcela que vai aqui. Bom, eu calculando o número de Reynolds, tá? No SET, desculpe, o coeficiente convectivo médio é o número de Nocet, que eu já calculei, vezes, então, o coeficiente de Fourier, né, de condutividade, dividido pelo comprimento. E aí sim eu posso aplicar na fórmula que a gente conhece, né? O fluxo, ou perda, ou potência calórica, né? É o H médio vezes a área de atuação, vezes, então, a diferença de temperatura do ar, do fluido e da superfície, tá? Então, o convectivo é mais complexo de calcular, mais complexo. Primeiro, a não ser que tenha sido dado, por exemplo, no exercício se dá o H, aí é só aplicação de fórmula. Mas se tiver que determinar qual é o valor desse H, aí é preciso fazer esse cálculo, calcular o número de Reynolds, calcular o Planet, né? E calcular, então, no set. Daí sai dessa fórmula o H médio aqui, ó. E o escoamento e a troca de calor, então, é muito complexa na convecção, né? Então, tem algumas coisas que fazem com que essa troca de calor não seja tão direta como é da condutividade, né? Então, o fluxo de calor, que é o que, com aspas ali, e a taxa de transferência de calor ou perda, que é o que sem aspas, né? Fluxo, e a massa são relevantes. Então, a quantidade de massa altera, então, esses valores, mesmo por uma mesma situação. As equações para a determinação do fluxo de calor dependem do coeficiente de calor local e médio, tá? Então, mais complexo ainda. A transferência de calor em convecção é influenciada pela camada limite térmica, que sai o térmico, né? Os coeficientes convectivos H dependem de várias propriedades do fluido, massa específica, viscosidade, condutividade térmica, calor específico, né? Os coeficientes convectivos H de Newton, né, são funções também da geometria da superfície e das condições de escoamento. Os coeficientes convectivos H dependem do processo, se é natural ou forçada. Os coeficientes convectivos H de variáveis adimensionais depende, né, como número de Reynolds, número de Prandtl, número de Nocet. Tem mais alguns ainda que a gente não utilizou, que é o número de Grashof e o número de Rayleigh. E depende também da difusidade. Concluindo, a determinação do coeficiente, que saiu duas vezes o coeficiente, de transmissão de calor por convecção H é complexa. A determinação é complexa. Não é simples e direta como é da condutividade. Bom, vamos fazer alguns exercícios aí para a gente fixar isso daí. Na realidade, deixa eu ver, chegou mais alguém aqui, a Cláudia? Deve ter caído, porque ela estava aí. Cláudia, desliga seu microfone. Obrigado. Então, o primeiro exemplo, aqui, no caso, não precisa calcular a camada térmica, né? Porque foi dado o H, né? Foi dado o H. Então, diz aí, uma superfície de uma placa de aço com área A igual a 8 metros quadrados é mantida a uma temperatura de 150 graus Celsius. Isso é a temperatura na superfície. Uma corrente de ar é soprada por um ventilador
portanto, convecção forçada, né? Tem uma máquina que faz isso, e passa sobre a superfície da placa. O ar se encontra a temperatura de 25 graus Celsius, portanto, tem diferença de temperatura. Vai ter convecção. A placa parada, sem velocidade, e o fluido, ar, em escoamento. Então, é convecção. Ele quer que calcule a taxa de transferência de calor ou potência calórica trocada por convecção entre a placa e o ar, considerando-se um coeficiente de troca de calor por convecção, H de 150 watts, dividido por metro quadrado, dividido por grau Celsius. Cabe aqui uma... às vezes a gente encontra na literatura esses coeficientes em grau, em Kelvin, né? Que também é uma medida de temperatura. Não importa, o coeficiente é igual, porque é a diferença, né? Se isso aqui estiver em Kelvin, isso aqui também em Kelvin, dá um valor que é igual a diferença de temperatura também em graus Celsius. Tá? Isso aqui pode ser em Kelvin ou graus Celsius, o valor é o mesmo. Então, é simplesmente substituição, né? O que ele está pedindo aqui, a taxa de transferência por convecção, é o H, que foi dado, 150, a área que foi dado, 8 metros quadrados, e a diferença de temperatura. A temperatura na superfície, 150, e a temperatura do ar, 25. Substituindo, né? O H de 150, a área de 8 metros quadrados, temperatura na superfície, 150, temperatura do ar, 25, isso vai dar, então, 150 mil watts, ou seja, 150 kW de fluxo de calor. A gente não consegue imaginar um negócio desse, né? Quer dizer, é uma potência enorme aí que fica envolvida, então, na transmissão de calor, no fluxo de calor por convecção. Né? É muito grande essa potência aí. Né? Vamos fazer outro exemplo aqui. Um determinado fluido escoa através de um tubo. Tá? Então, esse caso aqui, o escoamento é externo. Nesse caso aqui, o escoamento de um tubo ele é interno. Tá? Então, um determinado fluido escoa através de um tubo com diâmetro de 20 centímetros, de diâmetro interno. O fluido encontra-se a uma temperatura de 50 graus Celsius. Tá? A temperatura da superfície interna do tubo é 25 graus Celsius. Considerando o coeficiente de transferência de calor por convecção de 2.000 watts por metro quadrado por grau Celsius, calcule a taxa de transferência de calor por metro de comprimento linear. Quando ele fala que quer por metro de comprimento linear, ele quer pelo comprimento do tubo de 1 metro. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é o tubo, né? Está passando, então, esse fluido aqui, e a temperatura interna desse tubo é 25 graus, e do fluido que está em escoamento é 50 graus. Então, vai ter uma troca de calor por convecção aí entre a superfície interna e o escoamento do fluido. Vamos ver o que ele deu. Ele deu, então, a temperatura da superfície, 25 graus, a temperatura do fluido, 50 graus, deu o H aqui, ele nem falou qual é o fluido, simplesmente deu o H, e deu, se ele quer por metro, o comprimento é 1 metro, e o diâmetro é 20 centímetros, ou 0,2 metros. E quer saber qual é o quê? Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. O H foi dado? Foi. Dos 2.000. A temperatura na superfície foi 25, né? Do fluido, 50. E a área? Pois é, rapaz, se tratando de escoamento
confinado, né, a área que me interessa é a área de contato do fluido que está em movimento com a superfície. Não é a área da seção, não é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, não é essa área aqui, me interessa é essa área de contato aqui, que a gente chama de área lateral, que é como se você abrisse o tubo, né? Abrisse o tubo. É essa área interna que me interessa aqui. Essa área interna, nesse caso aqui, para retificar, então, essa circunferência, ela é π vezes d. Então, você retifica esse comprimento aqui desse tubo. E a altura, que seria o comprimento do tubo, é de 1 metro, que é o que ele quer calcular. Então, essa área aqui é chamada de área lateral, né? Interna, tá? Não é a área da seção. A área da seção seria a área do fluido, mas essa área do fluido não nos interessa. Interessa onde vai ter a troca de calor, que é na superfície interna desse conduto. E vamos ver o que a gente tem aqui. Então. Bom, primeiro vamos calcular essa área lateral. É o perímetro, π vezes d, vezes o comprimento, que é 1 metro. Fazendo essas contas aí, dá 0,6283 metros quadrados. E agora eu já posso aplicar na fórmula. Por quê? O H eu tenho 2.000, a área 0,6283, a temperatura na superfície 25 e a temperatura do fluido 50. Substituindo, então, isso vai dar menos 31.415 watts. O sinal negativo, nesse caso, aí significa que o fluido do tubo, a 50 graus, está liberando calor para o tubo. Tá? Não é está tendo convecção, tá? Só que vai do mais frio para o mais quente, né? Então, o sentido está dizendo que é ao contrário que está acontecendo, né? O fluido está liberando calor para o conduto, para o tubo. Vamos a um outro exemplo aqui, que talvez fique mais próximo daquilo que a gente pode entender fisicamente, né? Aqui também foi dado, então, o coeficiente de transferência de calor, o H, que é 50 watts por metro quadrado por grau Celsius, né? E diz assim, um prédio metálico recebe no verão uma brisa leve. Um fluxo de energia total de 450 watts por metro quadrado incide sobre a parede externa. Desses 450, 100, apenas 100 são absorvidos, então, pela parede, e sendo o restante dissipado para o ambiente. Então, o restante se perde por convecção para o ambiente. O ar ambiente é 27 graus, que escoa pela parede a uma velocidade tal que o coeficiente de transferência de calor é estimado em 50 watts. Muito bem. O que a gente tem aqui? Bom, foi dado, então, a temperatura ambiente, foi dado o H, 50 watts por metro quadrado por grau Celsius. Não foi dada a temperatura da superfície, tá? Mas foi dado já foi dado aqui qual é a taxa, né? Qual é o fluxo, né? Já foi dado. Qual é o fluxo? A diferença entre o que entra de energia solar, aquilo que é absorvido pela parede, que é 100 watts, o restante, que seria, então, 450 menos 100, que dá 350, é, então, a própria taxa de calor por convecção. Tá? E aí, é só substituir na fórmula, né? O H eu tenho, que é 350,
A temperatura da superfície é o que eu quero saber. A temperatura do ar foi dada aqui, né, do ambiente, 27 graus Celsius. Então, eu só tenho uma incógnita aqui, que é a temperatura da superfície. Fazendo essas contas aqui, ó, passando os 50, que está multiplicando, dividindo aqui, depois passando o menos 27, somando aqui, eu vou ter a temperatura da superfície, que vai dar 34 graus. Tá? Esse exemplo aqui, nós não calculamos, então, qual é a temperatura da superfície, mas para isso você tem que saber qual é a taxa de fluxo de calor, qual é, né? Tem que saber, senão não dá para calcular. E um outro exemplo aqui, um tubo de 8 centímetros de diâmetro e 6 metros de comprimento, conduzindo água quente, passa através de um ambiente que está a 20 graus Celsius. Se a temperatura superficial externa do tubo for 70, determine a taxa máxima de troca por calor, por convecção natural, consulte a tabela de convectividade. Aí é um problema. Se você vai consultar a tabela para ver, então, troca de calor da água, vamos mostrar aqui. A troca de calor, a taxa de troca de calor da água, que é o H, na tabela de coeficiente, você vai ver que a faixa é muito grande. Aqui, ó. Era forçado, eu não lembro, mas líquido, de 20 a 100. Qual é o valor de H que você vai escolher? De 50 a 10 mil. Como é que você vai escolher? Então, eu adotei um valor. Né? Esse valor, se a gente não tiver a tabela, eu sou obrigado a fornecer. Tá? Eu adotei que vai ser de 100 watts. Tá? E aí, a área lateral se calcula do mesmo jeito, π vezes o diâmetro, que é 0,08, vezes o comprimento do tubo, que é 6 metros, que dá 1,51 metros de área lateral, e aí é só substituir, né? O H é 100, a área é 1,515, vezes, então, a diferença de temperatura, né, que eu já coloquei aqui, ó, 70 menos 20, que dá 50, isso dá 7,54 quilowatts para ter, então, essa transferência de calor por convecção. Por que é tão alto assim? Porque eu tenho que retirar o calor e resfriar isso daí, né? Então, eu tenho que ter uma potência de resfriamento. Tanto é que o H chama-se coeficiente de resfriamento de Newton. E, bom, vamos fazer um exemplo completo agora, tá? Um exemplo completo que não foi dado o H, só foi dado o H local, o H local. Então, uma empresa fabricante de trocadores de calor projetou um chip quadrado de silício de um sistema. Esse não pode sofrer superaquecimento, senão tosta. A taxa de resfriamento necessária para que o ar flui de uma ventoinha, ventilador artificial, sobre a superfície desse chip, necessária para manter a temperatura abaixo da crítica, ou seja, do limite máximo permitido, que é X. São dados. O comprimento, então, desse chip, que é quadrado, né, 3 por 3 centímetros, a temperatura da superfície deste chip, 40 graus Celsius, a velocidade do ar, que vai resfriar, então, esse chip, 50 metros por segundo, a temperatura do ar, 20 graus Celsius, né, a viscosidade do ar, 1,4 vezes 10 à quinta,
o H local, 200 watts, e o coeficiente de condutividade do silício, que é o material desse chip aí, 148. Ele quer que determine o número de Reynolds, o número de Plendet, o número de Nusselt, o coeficiente de transferência por convecção médio e a taxa de calor, de potência calórica com esse coeficiente. Tá? Bom, vamos ver o que foi feito. Primeiro, calcular o número de Reynolds. Né? Com o que a gente tem, dá para calcular. A velocidade do ar foi dada, o comprimento do tubo foi dado. Na realidade, não é um tubo, é uma superfície. É a superfície do chip. Então, se o chip é quadrado e tem 3 por 3, o L é igual a 3 centímetros, 0,03 metros. A viscosidade foi dada, tá? E eu consigo, então, calcular o número de Reynolds. Substituindo, então, velocidade 50, o L 0,03 metros, a viscosidade cinemática. Isso vai dar, então, 107.143, 1,07 vezes 10 à quinta. Isso é maior ou menor que o Reynolds crítico? É menor, não é? Então, se é menor, o escoamento que eu botei nesse caso aqui é laminar. Então, já sabemos que o escoamento é laminar. O número de Plendet, a gente não consegue calcular nesse momento aqui, foi fornecido que é do ar igual a 0,7. Então, já tenho o número de Reynolds e o número de Plendet. Agora, eu já posso calcular o número de Nusselt. Como? Bom, o número de Nusselt, ele depende, então, se o escoamento é laminar ou se é turbulento. Aí, em cada situação, eu uso uma equação específica. No nosso caso aqui, como a gente calculou, o Reynolds o escoamento é laminar. Então, é essa fórmula aqui. Ó, vamos ver o que eu tenho. Isso aqui é uma constante, o número de Reynolds é 107.143, tá? Elevado a meio, vezes o número de Plendet, que é 0,7, elevado a 1/3. Tá? Então, vou calcular o número de Nusselt. 0,664, que é uma constante, vezes o número de Reynolds elevado a meio, vezes o número de Plendet elevado a 1/3. Isso vai dar, então, 193 o número de Nusselt. Agora, eu já posso calcular, então, o coeficiente de transferência de convecção médio que ele pediu. O H médio, ele é o número de Nusselt, vezes o coeficiente de condutividade, que é o K, que foi dado, e o comprimento do chip, que é 0,03. Isso vai dar, então, 953,133 watts por metro quadrado por Kelvin, ou grau Celsius, tanto faz aqui. Já calculei, então, o que ele estava pedindo, que é o D, já tem o H. Ele pediu para calcular a taxa. Bom, a taxa é o H médio vezes a área do chip, que é 0,03 vezes 0,03, vezes a diferença de temperatura, que é 40 e 20. Tá? Então, seria o número de Nusselt vezes a área, vezes a diferença, 40 menos 20. Isso dá 17,1 quilowatts, né? Que eu preciso, então. Então, fizemos um exemplo completo, os exemplos mais simples e o exemplo mais complexo para calcular, então, a taxa de calor em função do H médio. E alguma dúvida aí que eu possa esclarecer, porque a gente já vai fazer os exercícios de sala já. Sim ou não? Acho que não, porque não está ninguém acompanhando, né? Vocês me esquecem aqui, me abandonam. Que isso, professor? Tem sim. Alguma dúvida aí? É que Só na hora da prova, só. é bem complexo, professor. Oi?
E a sua aula é bem complexa, tem que ter atenção bem focada nela, sabe? E por isso que eu deixo essa aula aqui, eu deixo impressa em PDF lá disponível para vocês, com as resoluções já, né? Para ficar mais fácil. E também tem a aula gravada, né? Eu reconheço que a aula é pesada. Fenômeno de transporte não é uma coisa fácil, não. Eu já falei isso para vocês, né? Logo no começo do curso. E eu acho que essa parte de térmica é ainda mais simples do que tudo que a gente já viu, né? E a unidade 4 é termodinâmica, um pouquinho mais complicada ainda, tá? Não tem nada fácil nessa matéria, por isso precisa prestar atenção mesmo. Então, vamos resolver esses exercícios, 3 exercícios que foram solicitados aí. A superfície de uma placa de aço é mantida a uma temperatura de 150 graus Celsius, temperatura superficial. Uma corrente de ar é soprada por um ventilador e passa sobre a superfície da placa. Sabendo-se que o ar se encontra a temperatura de 25 graus e considerando o coeficiente de troca de calor 150 watts, o fluxo de calor removido da placa nós já fizemos esse exercício aqui, já fizemos esse exercício aqui, exatamente com os mesmos valores aqui, e dá, depois vocês podem ver lá atrás, né? 187, 18.750 watts por metro quadrado. Tá? Não, nós não fizemos, ó. Nós fizemos com os mesmos valores, só que lá nós queríamos a taxa de calor ou perda de calor ou fluxo de potência, né? Aqui ele está pedindo apenas o fluxo de calor, ele não está pedindo a taxa. Então, é mais simples ainda, não precisa multiplicar pela área. Tá? 150, que é o H, vezes a diferença de temperatura. Temperatura na superfície, 150, e do fluido, 25. Isso vai dar, então, 18.750 watts por metro quadrado, que é a alternativa B. Os números são os mesmos, mas só se pedir uma coisa diferente, mais simples ainda do que nós fizemos. Tá? Foi o que foi feito aí. E o segundo, a superfície externa da parede de um forno industrial possui área de 8 metros quadrados e é mantida a uma temperatura de 150 graus Celsius. A superfície externa, a área externa do forno tem 150 graus Celsius, enquanto o ar externo, ou seja, do ambiente, se encontra a 25 graus Celsius. É óbvio que esse ar ele vai, então, por convecção, esfriar a temperatura externa desse forno. Considerando que um coeficiente de troca de calor por convecção é 50 watts por metro quadrado por grau Celsius, a taxa de calor trocado, né, que é o QX aí, tá, de convecção, entre as paredes do forno e o ar é de... Bom, vamos ver o que ele foi dado. Ele deu a área, deu a temperatura da superfície, a temperatura do fluido, deu o H, é simplesmente substituir, ó. O QX, ele é, então, o H que eu tenho, a temperatura na superfície, menos a temperatura do fluido, vezes a área. Fazendo essas contas aí, isso vai dar, então, 50 quilowatts. Você já fez aí? Sim, deu 50 também. Isso, beleza, beleza, beleza. 50 quilowatts, tá? Tá aí, ó. 50 mil, né, que dá 50 quilowatts. E a última, os resultados experimentais do coeficiente de transferência por calor, H, para o caso do escoamento sobre uma placa, com comprimento de meio metro, sugerem
a relação de H é uma expressão que é assim, 2 vezes x elevado a menos meio. Lembrando que a equação empírica do H é uma constante que multiplica o x elevado a meio, o coeficiente de transferência por conversão média sobre a troca da placa é... Bom, aqui, como entrou com a equação, tem que integrar. Tem que integrar. Tá? Bom, eu sei que o coeficiente médio, né, ele é, então, o inverso do comprimento e a integral que vai do H0 até o H correspondente a esse comprimento aqui. Então, o H médio é o inverso do comprimento e a integral de 0 até o comprimento dessa placa aí, tá? Na direção x, tá? Na direção x. E eu sei que o H, conforme foi dado aí, é essa equação, é uma constante que multiplica x a menos 1. Então, eu vou substituir esse H por essa equação aqui, ó. Ela entra aqui, ó. Aí eu integro, né? Quando faz a integração, antes de fazer a integração, acho que é melhor, o que é constante você leva para fora. Então, o C veio para cá. Aí você faz a integral disso daqui, de 0 a L. Isso vai dar, então, 2 vezes L elevado a meio. Tá? Fazendo essa... aliás, desculpa. Então, H médio é 2 vezes a constante C elevado a meio. Tá? Que seria, então, 2 vezes 2 vezes 0,5 elevado a meio. Isso aqui dá 5,66 watts por metro quadrado por grau Celsius. Vamos ver. Está certo aqui, ó. Tem a resolução aqui. Muito bem. A aula já terminou, mas quero lembrá-los, eu vou colocar também no grupo, que sexta-feira que vem a gente tem aula presencial de laboratório, vamos fazer a segunda parte do laboratório, e com começo às 19 horas, tem que levar o jaleco branco, porque eu vou tirar foto, preciso mandar para o coordenador depois, e é obrigado a estar de calça comprida também. Os homens, de maneira geral, sempre estão, né? Mas tem sempre o risco do cara querer ir de bermuda, né? Aí não vai ficar bem na foto. Então, esse é o aviso que eu estou dando. Vou colocar isso aqui também no grupo. E vou encerrar a reunião. Vou tirar uma lista